Olá, meus amigos. Então, mais uma vez a gente está aqui, sempre trocando conhecimento com vocês e sempre assim, muita gratidão por vocês nos acompanharem no nosso canal, no Face. O Face também a gente faz Reels, acho que é Reels o nome, e sempre trazendo conhecimentos na área da saúde, de terapias. E o que eu me toquei agora? Eu cheguei de um atendimento e cheguei lá na cozinha e sentei numa cadeira. Daí eu olhei para o chão e tinha preparado, porque a gente nunca tem ânimo assim para fazer algum tipo de movimento que é extremamente importante, o nosso corpo precisa disso, né? Aí eu olhei para baixo assim, eu tinha preparado desde ontem uma esteira de solo, uma esteirinha assim. Aí eu fiz um reels nela, com ela assim, pedalando aquilo ali. Daí eu me dei conta, disse, meu Deus, a gente só fala de saúde, terapias e tudo que é de bom para nossa vida, para o nosso corpo. Então, na verdade, eu cheguei da rua, eu sentei ali, olhei assim, tinha a esteirinha ali, eu comecei a pedalar. Gente, assim, é extremamente importante que a gente se movimente, mesmo que tu trabalhou o dia todo fora, que tu correu, que tu ficou sentado, que tu caminhou, qualquer motivo que seja, sempre é importante a gente se movimentar. Você está parado ali na cadeira, não custa ficar atento assim para que a nossa coluna fique reta. O que a gente encontra de problemas na coluna, na lombar, na cervical, assim, a pessoa chega a ter a lombar assim afundada, uma curva assim, uma coluna assim, gente. Imaginem a dor que essa pessoa sente. Daí a gente está sentada, a gente voltou do trabalho, tu sentou ali, cuida com que essa tua parte aqui embaixo na lombar, ela fique encostada na cadeira, ela fique reta. Você também cuida assim, ó. Não, a gente não pode chegar a fazer isso, a soltar assim porque eu tô cansada. Não, eu tenho que cuidar assim, ó. Colocar os braços para trás, assim, retinho, encostar a coluna ali e sentar com ela reta, assim, com ela reta do início até a lombar, até o final, retinha assim na coluna. Aí, se não tiver apoio para os pés, arrumar um apoio para os pés, assim, para que a gente não tenha dificuldade, fique retinho, assim. Essa é uma das primeiras atitudes que a gente tem que ter. A gente não pode chegar assim, eu tô cansada, vou me atirar ali de qualquer jeito. Daí vai ter problema na coluna, vai ter outros tipos de problema, né? E outra, também, se eu cheguei assim, tudo hoje é facilitado na vida da gente. A gente faz assim, ó, chega, pega o controle da televisão, senta de qualquer jeito, se atira numa cadeira ali e começa a trocar canal e pai fica só ali, ó, fica parado ali. O nosso corpo, ele precisa que a gente se mexa, gente, ele precisa. A gente deveria fazer assim, ó, em vez de pegar e o controle ficar mexendo na TV assim, eu tenho que dar 3, 4 passos até lá e ligar e desligar e papapá, ficar mexendo assim, mas não ficar parado totalmente. A nossa grande circulação sanguínea, linfática, tudo precisa de movimento, gente. O nosso intestino, por exemplo, eu posso brincar assim, eu posso levantar a perna uma, outra, ficar levantando a perna assim, levantando e baixando, tipo marchar assim, aproveitar enquanto eu vou de uma peça para outra, eu posso levantar assim como se eu estivesse marchando assim e me mexer. Eu posso fazer isso. Nossa, gente, nosso intestino, ele é cheio de, ele é assim, empilhadinho, ele começa desde a saída do estômago, do duodeno e vai entrando no intestino, ele é cheio de voltinhas assim, e um em cima do outro, uma dessas voltinhas, uma em cima da outra. O que acontece? Se a gente não movimentar as pernas, ele faz assim, ele fica, as fezes vão ficando duras, vão ficando dificultando para sair, porque a gente tem que expelir, né? Então, se a gente fizer esse pequeno movimento assim, eu vou sair da cozinha, vou até o quarto, pega e caminha assim, tipo tu estivesse marchando assim, daí tu vai mexer, vai fazer esse balanço assim no, no abdômen, aqui no intestino, ele vai movimentar as fezes lá dentro, ele tem que movimentar, gente, a gente não pode ficar parado. E outra coisa também, além desse movimento, é interessante que a gente tome água, muita água, isso aí, por sinal, eu bato sempre nessa tecla, assim, a pessoa tem que tomar água, porque a função do nosso intestino grosso é absorver água.
Se eu não tomar água e só tiver minha alimentação, comer tudo o que eu quero, tudo bem, o que vai acontecer? Vai chegar lá no intestino grosso, ele vai tirar a água, ele vai tirar toda a água que tem na alimentação, no bolo alimentar, ele vai tirar a água e vai secar as fezes vão ficar sequinhas. Daí elas vão ficar andando, vai dando mais dificuldade para sair, pá. E ela vai secar tanto de tal forma que fica aquelas bolinhas lá, dura, fecaloma que a gente chama. E o que acontece? Tem o risco desses fecalomas, essas bolinhas de fezes, endurecerem e elas vão ficar alojadas na parede do intestino. O nosso intestino, ele é todo cheio de vilosidades, assim. Então, ela pode entrar uma bolinha dessas aí ali, ó, e ficar ali. Se eu não tomar água, se eu não movimentar também, né? É peristaltismo, esse movimento que a gente chama, peristaltismo. Porque o nosso intestino tem que fazer isso, ele tem que estar sempre se movimentando. A gente vê na hora de fazer, de ir no banheiro, defecar, para as fezes saírem, a gente vê assim, que tem pessoas assim que ela sai muito dura, extremamente dura. E ela chega na saída, no ânus, assim, quando ela chega ali, ela forma um bolo grande. Aí se a pessoa forçar para sair ali, ela tem o risco de formar hemorroidas, de estourar veinhas ali na entrada do reto ali. E aí é um monte de problema, gente. Então, procurar se movimentar o nosso abdômen, assim, movimentar normal, assim. Se não der para caminhar na rua, tudo bem, mas quando tu vai da cozinha pro quarto, do quarto pro banheiro, não sei onde, tenta levantar, vai tipo marchando assim. Gente, é muito saudável isso. E se tu estiver deitada, ela for deitar, for pra tua cama, pega e faz os alongamentos assim, levanta os braços assim e segura, como se tu estivesse empurrando assim os braços e os pés, como se tu estivesse empurrando a parede aqui, empurrando lá embaixo também, que daí alonga todo o corpo assim. Aí também isso evita cãibras. As cãibras também, elas vêm por quê? Porque a gente não alonga. Gente, então, elas são detalhes tão pequenininhos que nossa, eles fazem muito bem para nossa saúde. Tipo um alongamento assim, tu não vai sentir cãibra. As nossas fibras, elas são retinhas assim, elas estão soltinhas. Aí, se tu não fizer movimento, tu ficar paradinha, elas vão fazendo o quê? Elas vão se entrelaçando assim. E a dor dá como? Ali, ó, quando elas estiverem assim, e o alongamento faz o quê? Vai fazer com que elas se soltem assim, ó. Se você não soltar, não soltar, é uma dor assim, ele endurece assim, você junta as fibras assim e dá uma dor. Nossa, uma dor muito forte, gente. Por isso que a gente tem que pegar e alongar, ó. Se elas estiverem presas ali, alonga assim, ó. Aí fica separadinho assim, não tem problema. Pega aí e movimenta. Faz esse alongamento ali, conta até 25, por exemplo. Escolha um número para te contar, 20, 25. E depois tu pega, se tu tiver virado assim, vira assim, ó. Que daí tu vai alongar em cima e embaixo, como se tu estivesse empurrando a parede. E os pés também, como se tu estivesse empurrando a parede. Se você fizer assim a primeira vez, depois vira, faz assim, ó. Que daí tu vai alongar a parte de cima. Daí tu nunca vai sentir cãibra. E o mais interessante, assim, o mesmo músculo que tem nos nossos músculos aí que dão as cãibras, tem no coração. Ainda bem que o coração não dá cãibra, senão a gente já tinha morrido, né? Porque é muito fácil de acontecer isso. É só a gente não alongar. Gente, outra coisa, evitar assim quando a gente for, estiver assistindo televisão, puder dar uma caminhadinha, levantar da cadeira, não chegar ali se atirar, ó, depois tu vai lá, toma um banho, vai dormir. Não é porque tu trabalhou o dia inteiro que tu pode fazer isso com o teu corpo. Se tu fizer isso, tu vai ter dor, pior ainda, né? Então faz isso aí, faz uma baixadinha assim, abaixa, levanta assim, conta, põe um número pra ti assim, 10, diz que tu vai fazer 10 assim, ó, tu vai fazer 10 vezes assim, conta, 1, 2, vai contando devagar, depois pega outro braço, chega na frente do espelho, faz movimentos com o rosto assim, sorri, volta, faz. Gente, todo o nosso corpo ele precisa de movimento. Olha, é tudo saudável isso, gente.
Tentem inventar, invente o que vocês gostariam de fazer. Olha aqui, ó, nos braços, ó. Fazer uma respiração assim, ó. Puxar pelo nariz, segurar um pouquinho, depois de novo. Contem assim 5 vezes, por exemplo, assim, ó. Depois. Gente, essa respiração aqui, ela faz com que o nosso pulmão encha de ar, como se fosse um balão, e daí tu segura alguns segundos que tu conseguir, segura lá dentro, puxa pelo nariz primeiro assim, ó. Encheu. Agora tu vai, ele tá cheio de ar, agora tu faz assim, ó. Tudo. Entrou oxigênio, saiu o gás carbônico. Então, isso é uma fisioterapia respiratória, o nosso pulmão da gente, ele vai se soltando, assim, ele vai relaxando, ele vai dar uma capacidade respiratória, assim, enorme, maravilhosa, gente. É a nossa saúde que agradece. Qualquer movimento que a gente puder fazer no nosso corpo é saúde, gente. Não precisa sair correndo lá na rua, andar 10 quilômetros, não é isso. Tu tá dentro de casa, tu tem como se movimentar. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e muito obrigada por vocês estarem conosco e sempre nos acompanhando. E se vocês quiserem que a gente fale de outros assuntos, na verdade o que mais a gente ama mesmo é a saúde, são as terapias, é tudo o nosso bem-estar. Tá bom? Beijo a todos, fiquem bem, que Deus abençoe a todos.